Uma excelente segunda-feira para você que se liga aqui no Sportnet e também no YouTube da Central do Timão. Eu sou o Leonardo Rodrigues, estou ao lado do meu parceiro Matheus Fernandes. Estamos aqui diretamente da Casa do Povo, Neoquímica Arena, para repercutir essa derrota do nosso Coringão, né, meu parceiro? É isso, Leozão. Estamos na Neoquímica Arena, onde ontem, no domingo, o Corinthians acabou sendo derrotado pelo Ceará em um confronto direto, praticamente, né? Um confronto de 6 pontos, Sim. onde o Corinthians poderia vencer, subir um pouquinho mais na tabela, encostar no São Paulo, para chegar contra o próprio São Paulo, tendo a chance de passar e galgar coisas maiores no Campeonato Brasileiro, porque o título da Copa do Brasil, embora estamos muito confiantes, não é certo, né, Léo? Exatamente. Então, seria bom se o Corinthians conseguisse alguma coisa através do Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, nossa opinião e tudo mais, né? Maicon deu entrevista, Mateuzinho deu entrevista, Dorival também falou, enfim, tudo isso e muito mais depois da vinheta. Trututu! É isso, Léo. Corinthians derrotado pelo Ceará aqui na Neoquímica Arena. Gol ainda marcado no primeiro tempo, gol marcado pelo Galeano, né, em jogada feita pelo Pedro Henrique. Acabou que o Yuri Alberto perdeu a bola no ataque, né? E cedeu o contra-ataque para o Ceará, que conseguiu abrir e fazer o único gol do placar, né? Léo, o que você achou do jogo, assim, num espectro geral? Pra mim, uma infelicidade do Yuri Alberto, ele tinha algumas opções ali, ele prendeu demais o jogo, na hora de fazer o passe para o Maicon, o jogador do Ceará acabou antecipando, gerando um contra-ataque, e consequentemente o gol da equipe do Ceará. Mas eu tenho pra mim que o jogo de ontem é daqueles jogos que o Corinthians poderia ficar até o ano que vem, que não ia conseguir fazer um gol, não ia conseguir virar. Porque tem jogos que nada dá certo, né? O Corinthians errou muitos passes, né? O próprio Rodrigo Garro errou muitos passes, o Memphis também. Inclusive o Memphis bateu uma falta ali em cima do André Ramalho também, que não dá pra acreditar. Então, um contexto geral assim, o único que se salva, entre aspas, ainda é o Dieguinho, que no segundo tempo fez uma fumaça. Até o próprio Maicon falou, daqui a pouquinho vocês vão acompanhar aí sobre o Dieguinho. Então, pra mim é isso. Acho que o único que salvou foi o Dieguinho. O Longo fez 2 boas defesas, né? Aí uma no primeiro tempo antes de sofrer o gol e uma no segundo tempo. Mas de um modo geral, o Corinthians muito abaixo, né? O Dorival que teve os seus desfalques, 7 desfalques ontem, né? O Ramalho jogou no lugar do Tchoca, porque pro Dorival o Ramalho tem um passe mais em profundidade, poderia ajudar mais no terço final do campo. Mas não foi isso que aconteceu, né? Então o Corinthians sai derrotado aí. Como você falou, perde uma grande oportunidade pra quem sabe brigar pelo G7. Exatamente, mas ó, quem também esteve aqui e deu a sua opinião sobre a partida foi Vinícius Lúcio. E aí, Vini? É isso aí, hein, rapaziada. Coisa ruim, né? Ô, Léo, foi difícil, Mate, foi ruim demais. O futebol que o Corinthians não apresentou na tarde do último domingo diante da equipe do Ceará. O que vimos foi um time totalmente ruim tecnicamente e olha, em alguns momentos parecia até fisicamente, né? Memphis Depay lento, dando, aliás, o mínimo, né? Parece que ele dá o mínimo para poder viajar e jogar pela sua seleção, a seleção da Holanda, já que tem data FIFA no próximo final de semana. Yuri Alberto, tecnicamente muito mal. Não conseguiu fazer um domínio, não conseguiu trocar um passe, não conseguiu finalizar ao gol. A única finalização que ele teve na primeira etapa ainda, ele escorregou e bateu para longe. Então, não dá nem para considerar em si a finalização de um camisa 9 a nível do Yuri Alberto, né? Que, para mim, é um bom jogador, um jogador esforçado, tem seus altos e baixos, muito mais altos que baixos, mas deixou muito a desejar, inexistiu na partida diante do Ceará. Aliás, só dá para salvar talvez 2 jogadores ali, né? Primeiro, o zagueiro Gustavo Henrique, que teve muito mais participação no ataque, sendo perigoso e efetivo como atacante. Teve até um gol anulado dele, né? Um gol que, seria um gol talvez da salvação. O Corinthians abriria o placar ali, sairia na frente. E teve também, claro, a cabeçada que o goleiro da equipe do Ceará fez ótima defesa. Além do Gustavo Henrique, anota aí. Ele, né? Dieguinho fez um salseiro, principalmente no segundo tempo. Foi para mim o melhor jogador do Corinthians na partida em geral. Só não fez chover porque realmente o Corinthians saiu derrotado. E a torcida ficou muito chateada e muito frustrada, inclusive o Maicon. Daqui a pouco a gente vai ver o Maicon aí. Ele fala de frustração durante a sua resposta. Aliás, na zona mista só passou o Maicon e o Mateuzinho. Eu devolvo o comando para vocês. É isso, Léo. Acho que o Corinthians
teve uma partida que até conseguiu ficar bastante com a bola, né? O Corinthians conseguiu reter a posse de bola, mas não conseguiu criar muita coisa além disso, né? Não conseguiu ir além, a não ser o próprio Dieguinho, como você disse, que teve boas jogadas em profundidade, levava a bola pro fundo, cruzava, tentava alguma coisa de diferente, né? Mas, ó, ninguém melhor pra falar sobre esse assunto do que o capitão Maicon. E aí, Maicon, o que você achou do Dieguinho? Uma derrota indesejável, né? Uma derrota até estranha. O Corinthians não conseguiu quase finalizar, muita bola aérea. O que aconteceu? É uma derrota frustrante, como você falou. Acho que a nossa equipe se preparou para fazer um tipo de jogo. A equipe do Ceará, obviamente, que estudou nossos pontos fortes, a gente não conseguiu solucionar esses nossos ataques de outra forma. Eu acho que a gente teve algumas soluções boas, principalmente com o Dieguinho pelo lado, mas acho que faltou um pouco de entendimento no terço final para que a gente pudesse criar mais chances e finalizar melhor as jogadas com mais clareza. É frustrante, como você falou, é claro, mas acho que a nossa equipe tem um período de trabalho muito importante agora, que a gente tem que focar para fazer o melhor trabalho possível, porque é a reta final, é o último momento de pausa que a gente tem para trabalhar, e nós temos que fazer a melhor pausa possível, porque é a reta final de Brasileiro, Copa do Brasil, e nós sabemos que nós precisamos dar uma resposta para o nosso torcedor. É isso, Léo. Então, assim, cada jogo que passa, o Corinthians vai ganhando novas peças, né? Tem que ir ganhando novas peças porque tá chegando a Copa do Brasil, né? E, cara, não tem como. Eu acho que é meio que uma questão unânime da torcida e até mesmo do elenco de ficar olhando pra Copa do Brasil. É a grande chance do Corinthians ganhar mais um título em 2025 e repetir o feito de ganhar 2 títulos em um ano só, que não acontece desde 2017, né? Exatamente. E aí usando jogadores como o próprio Dieguinho, né? Da Sim. base, como já usou o Guinegão. Então acho que é de extrema importância você mostrar para essa molecada que eles são importantes também pro elenco do E Corinthians. nós não né? conseguimos contratar, né? Então tem que ser eles, né? Então o tem que nosso ser eles. reforço. A nossa salvação é a garotada da base, assim como já fez o Guinegão, entrando, fazendo gols em jogos importantes, como o da Copa do Brasil. O Guinegão decidiu a Copa do Brasil pro Corinthians contra o Atlético Paranaense. Fez gol lá, fez gol aqui, deu assistência. Então tem que mostrar pra essa molecada que eles são importantes, como você citou, né? Tem a questão dos reforços, né? Que chegou o Angileri, início do ano, e depois o Vitinho no meio do ano. E só. Então, foi o que o técnico Dorival teve. Ele tá tendo que tirar leite de pedra, Sim. né? Então, acho que é de extrema importância a participação desses garotos da base, né? E não vou dizer que os jogadores têm que deixar de lado o Campeonato Brasileiro, né? Mas já tem que ir mudando a chavinha aos poucos pra pensar na Copa do Brasil. Porque com o desempenho de ontem, o Corinthians pensando em título na Copa do Brasil, não pode enfrentar o Cruzeiro dessa forma. Exatamente, Leozão. E também quem falou sobre essa questão da Copa do Brasil foi o Mateuzinho, né? Falou sobre, essa oscilação acaba atrapalhando o Corinthians. Atrapalha, Mateuzinho? Mateuzinho, o Maicon falou muito de frustração. Esse é o sentimento que vocês saem hoje daqui? Com certeza, porque a gente botou uma expectativa muito grande sobre essa partida, em Vitória, sabendo que se a gente ganhasse, a gente estava numa parte maior na tabela. Felizmente não saiu da maneira que a gente esperava, mas é isso, cara. É um jogo difícil, que vai ser difícil de digerir, mas tem essa data FIFA pra gente descansar a cabeça, né? Porque o corpo a gente vai treinar bastante, vai se doar bastante, porque a gente sabe que é a última pausa pro restante da temporada e que vai ser uma reta final muito importante para que a gente possa alcançar os objetivos que a gente tem em mente. É isso, Leozão. Acho que assim, é normal os jogadores e os torcedores ficarem olhando pra Copa do Brasil. Sim. Apesar de que eu concordar um pouquinho com o Mateuzinho, de que tá meio distante, mas é normal. Os torcedores e os jogadores ficar olhando pra essa competição, porque, como eu disse, é a grande chance que o Corinthians tem de ganhar o segundo título em um ano. E ó, no dia de hoje é dia 10. Falta um mês exatamente pra partida diante da equipe do Cruzeiro, a partida de ida, que será lá no Mineirão. Então acho que a cabeça ainda já fica daquele jeito, né? Sim. Aquela expectativa, aquela ansiedade, a gente tem que mudar. Né? Porque eu tenho a consciência que os jogadores têm essa consciência Claro. de que se entrar em campo da forma que entrou ontem, principalmente, não vai conseguir arranjar grandes coisas, né? Grandes objetivos aí para a Copa do Brasil. Então, eles têm que trabalhar isso para quando jogar na Copa do Brasil ter aquele discurso, não, vamos por jogo, né? Um jogo aqui, outro ali, ainda não é a Copa isso. do Brasil, para que eles consigam jogar até que leves, entre aspas, né? Sem esse peso de, a gente tá jogando mal, não tá conseguindo vencer porque a gente tá pensando na Copa do Brasil. Então acho que tem que ter esse equilíbrio aí pra eles conseguirem se desenvolver nessa reta final do Campeonato Brasileiro. É isso, Leozão. Quem também falou foi o técnico Dorival Júnior, né? Você mesmo perguntou sobre essa questão de ele tirar o André Ramalho, de ele tirar o Tchoca e colocar o André Ramalho, né? E ser uma mudança drástica, porque o Tchoca vinha sendo titular. Mas eu vou pedir primeiro pra ele falar, pra depois você comentar, Leozão. Exatamente. E aí, Dorival? Boa noite, Dorival, Leonardo Rodrigues da Central do Timão.
Gostaria que você falasse sobre a opção pelo André Ramalho hoje e não pelo Tioca, né, que vinha sendo o titular da equipe. Obrigado. Eu acho que, primeiro ponto, a gente pensa muito na recuperação do atleta de uma partida para outra. Segundo ponto, o André, quando saiu, ele era o titular da equipe. Eu não faria esse movimento diferente se fosse Tioca, o titular, saindo por uma lesão e retornando no primeiro momento. Eu acho que você tem que ser coerente e correto nas suas atitudes. E o principal é que era uma partida que o Ceará, com certeza, marcaria baixo e nós precisaríamos encontrar passes entre linhas que nos dessem possibilidade de furar um pouco mais o bloqueio inicial da equipe adversária. Essa condição o André apresenta. Para o jogo de hoje, a característica do André encaixaria muito bem se nós tivéssemos numa tarde e noite inspirada, o que não aconteceu. É isso, Léo. O que você achou dessa declaração dele? Você concorda que o Corinthians precisava desse passe e esse passe viria do André Ramalho? Cara, analisando friamente, esse passe poderia vir do André Ramalho, né? Só que, ao mesmo tempo, fica uma coisa meio questionável. Sim. Né? Até por isso eu fiz a pergunta sobre o Tioca, que vinha sendo titular, e aí o Dorival dá a mesma resposta que ele deu há, sei lá, 1 mês e meio atrás, há 2 meses atrás, que temos que pensar na condição física do jogador. Isso me pega muito, porque o Tioca é um garoto, tem 22, 23 anos, e ele não consegue ter uma sequência de jogos como ele vinha tendo. Então, assim, eu acho que essa resposta aí já era meio que esperado também. Sim. Entre nós, né? Sim. Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho e tem que perguntar. Mas assim, não me convenceu tanto não essa resposta do Dorival Júnior. É isso, e eu espero que o Tioca volte ao time titular do Corinthians, porque pra mim, ele junto com o Gustavo Henrique são os 2 melhores zagueiros que o Corinthians tem no elenco e formam a melhor dupla junto. Então, Dorival, volta o Tioca. É isso, família. Estas foram as informações do time do povo, diretamente aqui da Neoquímica Arena. Uma semana que já começou nebulosa, mas eu tenho certeza que o Coringão vai trabalhar para daqui a 11 dias entrar em campo diante da equipe do São Paulo e conseguir os 3 pontos diretamente daqui mesmo da Neoquímica Arena. Mateuzinho, tamo junto, meu irmão. Obrigado, amanhã estaremos de volta. Tamo junto, Leozão, e ó, eu tenho que te agradecer por estar aqui junto comigo em mais um Jornal da Central na Neoquímica Arena e agradecer aos nossos parceiros também, que são eles: Coworking Fiel, Hub Fiel, Tour Raízes Alvinegras, Tour Casa do Povo, Camarote Galeria SCCP, Camarote Fiel Torcedor, Corinthians Loja Oficial, Corinthians Delivery e a Boa Viagem Brasil. Leozão, é isso, tamo junto, meu parceiro. Tamo junto e seguinte, vai Corinthians.